Welcome to the Harry Club, and don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o mundo desacelere, porque agora tudo que importa é a presença, o peso do corpo no espaço, o ritmo calmo da respiração que sobe e desce no peito masculino forte e natural à sua frente, um corpo que não foi feito para agradar padrões, mas para existir com verdade. Carregando-nos pelos densos do peito, dos braços e do abdômen a história de tudo que foi vivido, superado e construído com o tempo. Um corpo que não pede licença, não se explica e não se esconde, apenas se mostra como é. Inteiro, real, autêntico. E à medida que você observa, percebe que existe algo profundamente magnético nessa presença silenciosa. Algo que não vem da pressa nem do exagero, mas da calma segura de quem sabe exatamente quem é, de quem ocupa o espaço sem precisar dominá-lo, de quem transforma o simples ato de respirar em um gesto carregado de intensidade, porque cada inspiração expande o peito peludo com firmeza, e cada expiração libera uma energia densa que parece preencher o ambiente, criando uma atmosfera quase meditativa, quase hipnótica, onde o tempo perde importância e os detalhes ganham protagonismo. Como a luz que toca a pele e cria sombras suaves entre os pelos, como o movimento lento dos músculos sob a superfície, como o som discreto do ar entrando e saindo. E quanto mais você presta atenção, mais entende que não está apenas olhando para um corpo, mas sentindo uma energia masculina profunda. Uma força que não precisa gritar para ser reconhecida, uma masculinidade que não se constrói em performance, mas em presença. Porque o homem natural não precisa provar nada, ele simplesmente é. E isso o torna impossível de ignorar, impossível de esquecer, impossível de substituir, pois cada detalhe comunica algo verdadeiro. Desde a postura firme até o olhar que não foge, desde a textura dos pelos até a calma no movimento, tudo ali fala de autenticidade, de maturidade, de conexão com a própria natureza. E em um mundo que tenta suavizar, polir e padronizar tudo, essa verdade crua se torna ainda mais poderosa, ainda mais atraente, ainda mais necessária. Porque o corpo masculino natural carrega uma beleza que não pode ser fabricada. Uma beleza que nasce do vivido, do sentido, do enfrentado. E quando você se permite observar, sem pressa, sem distrações, percebe que a verdadeira intensidade não está na exposição excessiva, mas no silêncio carregado, no intervalo entre um gesto e outro, na pausa antes do movimento, naquele segundo suspenso onde tudo parece vibrar. E essa vibração não é apenas visual, é emocional, é física, é quase instintiva. Como se algo antigo despertasse dentro de você, algo que reconhece força quando a vê, algo que se sente atraído pela segurança tranquila, pela solidez, que não precisa se afirmar. E assim, o corpo peludo se torna um símbolo de identidade, não como estética vazia, mas como expressão de quem não se desconectou da própria essência, de quem não abriu mão do que é para se encaixar, de quem entende que masculinidade verdadeira é equilíbrio entre força e sensibilidade, entre intensidade e calma, entre presença e silêncio. E à medida que a respiração continua, lenta e profunda, o ambiente parece responder, como se tudo ao redor respeitasse aquele ritmo, aquela energia que ocupa o espaço de forma natural, sem esforço, sem arrogância, apenas sendo. E você percebe que essa é a verdadeira beleza do homem real, não a beleza que se consome rápido, mas a que permanece, a que marca, a que fica na memória, porque ela não depende de ângulos perfeitos nem de superfícies lisas, mas da honestidade do corpo, da história escrita na pele, da confiança que se manifesta sem palavras. E nesse estado de observação plena, você entende que o Harry Club não é apenas um conceito, mas um estado de ser, um convite para desacelerar, para sentir, para perceber o que normalmente passa despercebido, para valorizar o natural, o cru, o verdadeiro, para reconhecer que a masculinidade autêntica não precisa ser moldada, apenas respeitada. E enquanto a presença masculina permanece ali, firme, calma, inteira,
você sente que algo dentro de você também se reorganiza. Como se a própria respiração encontrasse um novo ritmo, como se o corpo reconhecesse aquela energia e respondesse a ela, não com pressa, mas com atenção, não com ansiedade, mas com entrega, porque no fundo o que fascina não é o corpo em si, mas o que ele representa, a liberdade de ser quem se é. A coragem de existir sem filtros, a força silenciosa de quem não se perdeu de si mesmo. E assim, nesse fluxo contínuo de respiração, presença e percepção, a masculinidade natural se revela não como algo que precisa ser explicado, mas como algo que se sente, se vive e se reconhece. E quando esse momento termina, ele não se encerra de verdade, porque a sensação permanece, ecoa, acompanha. Lembrando que o real sempre será mais poderoso do que qualquer versão artificial. E que a verdadeira força não está no que se exibe, mas no que se sustenta em silêncio, inteiro, autêntico, presente. Enquanto esse momento se alonga, você percebe que a verdadeira conexão nasce da calma. Não há urgência, não há corrida contra o tempo. O corpo masculino à sua frente permanece firme, presente, inteiro. A respiração segue profunda, ritmada, como se cada inspiração ancorasse ainda mais aquele instante no agora. Os pelos no peito acompanham o movimento do ar, vivos, naturais, sem esforço algum para impressionar. É justamente essa ausência de esforço que cria impacto. Ele se move com consciência, como alguém que conhece o próprio corpo e respeita cada gesto. Nada é exagerado, nada é artificial. A força aparece na forma como ele se mantém ereto, seguro, confortável em sua própria pele. Existe uma tranquilidade ali que transmite confiança. O tipo de confiança que não precisa ser anunciada, apenas sentida. O silêncio entre vocês não é vazio. Ele carrega significado. É um silêncio cheio de intenção, de energia contida, de algo que cresce sem pressa. Cada segundo parece mais denso, mais intenso. Você sente que não está apenas observando um corpo, mas uma presença que ocupa espaço emocional. Uma presença que acalma, que desperta, que convida a atenção plena. Os detalhes continuam a se revelar. A textura da pele, o contraste entre luz e sombra, a firmeza dos músculos sob os pelos. Tudo isso cria uma paisagem viva, orgânica, impossível de reproduzir artificialmente. É o corpo masculino em sua forma mais honesta, não moldado para agradar, mas construído pela experiência, pelo tempo, pela vida vivida. E nesse ponto você entende que a beleza não está na perfeição, mas na verdade, naquilo que é assumido sem medo, na naturalidade que não pede validação. A masculinidade real se expressa justamente assim, silenciosa, firme, profundamente humana. Não é algo que se mostra, é algo que se sente. Cada respiração reforça essa conexão, cada pausa amplia a intensidade. O corpo não é apenas físico, ele se torna linguagem, mensagem, presença. E você percebe que esse momento não precisa de desfecho imediato. Ele existe por si só, ele basta. Aqui, tudo desacelera. O mundo externo perde importância. Restam apenas a energia, o silêncio e a consciência plena do agora. O Harry Club nasce exatamente desse lugar, onde o natural é celebrado, onde a masculinidade é vivida com autenticidade, onde o corpo é a extensão da verdade interior. E quanto mais o tempo passa, mais claro fica. A verdadeira força não está em dominar, mas em permanecer. Permanecer presente. Permanecer fiel a si mesmo. Permanecer inteiro. Respire mais uma vez. Sinta o momento se expandir. Permita que essa energia se fiche, que essa presença marque. Porque algumas experiências não são feitas para passar rápido, são feitas para ficar.